Está no ar mais um episódio do Landmark Podcast. Cada episódio um marco que coloca você um passo à frente. E hoje estamos aqui com, não sei se eu posso chamar de convidado, né? Faz tempo que não aparece. Brincadeira, né? Esteve ausente aí no último por motivos justificados, mas volta hoje para essa bancada. Meu companheiro aqui, Cristiano Eric, seja muito bem-vindo de volta. Feliz 2026, né? Estou te vendo. Acho que é a primeira vez que eu te vejo nesse ano, né? Primeira vez. Olá, Everton. Olá, pessoal de casa. Estou de volta. Para quem achou que eu tinha fugido do primeiro episódio, eu não fugi, estou de volta. Estamos nos vendo novamente. Fazer uma observação aqui, o pessoal das festividades, eles perguntaram, vocês combinam aquilo que vocês conversam? Me perguntaram no Natal. Vocês combinam o podcast? E a gente tá se vendo agora. A gente não combina, a gente prepara o assunto que a gente vai conversar hoje, que hoje é um assunto importante, que a gente vai falar de hábitos saudáveis. Mas aqui não é nada roteirizado, a gente vai conversando, um bate-papo, eu e o Everton. Vai ter muitos convidados ainda nesse ano, mas aqui é tudo em prol de você, para que você obtenha experiência, consuma o conteúdo que a gente vai explicar aqui. E hoje eu acho que é uma coisa mais tranquila, porque geralmente começo de ano é um monte de mudança, né? Sempre na virada do ano eu vou mudar, olha, eu vou ser mais saudável, eu vou praticar mais esportes, eu vou estudar, eu vou mudar meus hábitos, hábitos. Então, a gente decidiu começar esse primeiro episódio, quer dizer, segundo episódio, porque o primeiro não estava aqui, mas o primeiro episódio que eu estou, a gente começar um pouquinho sobre hábitos, né, Everton? Legal, e como você bem disse, né? Nós estamos no mês de janeiro. Eu gosto sempre de iniciar dizendo assim, janeiro, a palavra janeiro vem do latim januarius, que é um ícone da mitologia que é expressado com uma face nova na frente e uma face velha, né, idosa atrás. Por isso que colocaram de janeiro, porque esse é o mês em que a gente olha para trás, olha para o que passou e vê aquilo que não ficou bom e também olha para frente para o novo que se apresenta, né? Que se inicia, o novo ano. E a partir daí, como você bem disse, as pessoas começam a falar, olha, eu preciso neste ano adotar hábitos saudáveis, né? Preciso melhorar a alimentação, preciso ler mais, preciso fazer mais exercício, né? Geralmente as metas aí orbitam com essas questões de saúde intelectual, né? Com a leitura e algumas outras questões de peso e tal. Mas tudo isso depende de, como a gente falou, uma mudança de hábito. A gente precisa primeiro entender, né? A gente vai trazer aqui alguns conceitos que a gente comentou, inclusive, no ano passado, que traríamos alguns livros para a gente comentar. E não é bem a ideia de tratar só sobre o livro, mas um fundamento de muita coisa que a gente vai falar aqui está no livro, está até aqui atrás, O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Esse livro é um livro muito conhecido e traz muitos estudos sobre o comportamento. Porque, veja só, se a gente está falando numa mudança de hábito, para que eu possa mudar alguma coisa, eu preciso entender como é que ela funciona, né? Os fundamentos. E o hábito, a gente precisa dele, tá? A gente precisa do hábito porque a gente faz muita coisa pela força do hábito. Às vezes a gente faz pela força do ódio. Mas normalmente a gente faz as coisas pela força do hábito, que é muito natural. Sabe quando o hábito fica mais evidente? Primeiro assim, quando a gente acorda, é meio que automático ir ao banheiro, escovar os dentes, né? Isso é um hábito, não é escovar o dente em si não é uma necessidade que o corpo pede, mas já entra uma força do hábito. Você acordou, você levanta, vai lá e escova o dente. Quer ver quando o hábito fica tão impregnado? É quando, não sei se já aconteceu com você, falta energia e aí você entra no banheiro, aperta o interruptor para acender a luz. Aí na hora que você sai, você aperta de novo, mas não tem energia.
Mas aquele movimento, ele foi feito pela força do hábito. E o livro, ele trata de que 40% das nossas ações diárias são hábitos e não decisões. Veja, a gente é responsável por 60%, a gente toma decisão sobre 60% das ações. 40%, e é um número grande, de tudo que a gente faz durante o dia é pela força do hábito. A gente não decide, porque diz que assim, primeiro que o nosso cérebro, ele foi programado para poupar um esforço. E como que ele faz para poupar esforço? Ele automatiza comportamento. É igual o próprio Windows, né? Quando ele foi pensado, o sistema, na verdade, operacional, ele foi pensado justamente para poupar energia. Então, tem aqueles arquivos temporários, são arquivos que você abre, ele não exclui, ele deixa nos temporários, justamente para que se você for acessar novamente, ele já está meio que ali, ele não precisa baixar, ter todo aquele esforço, então ele já faz, e aí aquela pasta temporária ela é excluída quando você não acessa por muito tempo. Então, esse modelo foi copiado, né? O próprio Windows foi copiado do nosso cérebro, justamente porque a gente tem isso, tudo é fundamento. Só que tem uma questão, e é muito importante a gente entender. Os hábitos, eles se instalam e a gente precisa deles. Só que o nosso cérebro, ele não consegue, por si só, distinguir um hábito bom de um hábito ruim. Ele vai se habituar em fazer a coisa acontecer. Se é bom ou se é ruim, ele não consegue fazer. A gente tem que parar e observar. Então, e aí o livro ainda fala que assim, quando um hábito se instala, se informa na gente, ele automaticamente, o hábito foi instalado, ele desliga a tomada de decisão. Quer um exemplo fantástico que eu já vi? É quando você está na autoescola e aí você começa a dirigir. Aí, você aperta, agora você tem que apertar a embreagem, você aperta a embreagem, passa a primeira. Lembra daquela... então peraí, deixa eu apertar a embreagem. Eu tô tomando decisões ali, né? Apertei a embreagem, agora eu passei a primeira, aí eu solto a embreagem e acelero. Tem que dar a seta porque eu vou virar. Você percebe que você precisa ficar concentrado ali. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente tem que ficar concentrado naqueles comandos, porque não é um hábito. Então eu preciso ficar tomando decisões. Quando o hábito se instala, o hábito de dirigir se instala, automaticamente todos esses comandos eles acontecem. Você aperta na embreagem, você passa, você está conversando com alguém e está fazendo tudo aquilo, porque o hábito se instalou. Olha que coisa fantástica. Quando o hábito se instala, o cérebro desliga a tomada de decisão. Olha como isso é poderoso para a nossa vida quando a gente fala justamente desse assunto que é mudança de hábito. E você, tem algum hábito que você queira mudar? Como é que tá aí a sua... Como é que está 2026, né? Eu gosto de dizer, um pouco sobre hábito, que hábito ele tá totalmente ligado com o nosso comportamento, que são as decisões, né? E os hábitos, eles podem ser positivos ou hábitos também negativos. Então, se você tem o hábito constante, vamos por um exemplo até mais real do dia a dia, que é o hábito constante de ao acordar pegar o celular. Esse hábito constante de ao acordar pegar o celular é porque você começou a ter esse comportamento em algum momento. Sim. Ele começa por um comportamento e aí ele se torna um hábito. Hábito, nesse caso do exemplo do celular, se usado de forma exagerada, é negativo. Então, assim, eu tenho muitas coisas aí pra mudar. Eu tô falando aqui do celular como exemplo, porque isso acontece comigo. E detalhe, tá? Não é um hábito bom. Não é. Não pegue o celular ao acordar. Se possível, deixe o celular longe da sua cabeceira, né? Não é. Um outro hábito assim, e aí eu vou dizer, mas talvez alguém se identifique, né? Eu tinha um hábito de ficar ouvindo música no banheiro. Tipo, eu vou tomar banho, cara, põe alguma coisa. E aí, isso é algo que eu comecei a parar. E aí eu comecei a parar porque quando eu estou, por exemplo, no meu caso, tomando banho, eu tô pensando. Porque a gente é mentes pensantes.
Nossa cabeça não dorme. Por mais que a gente durma, o nosso cérebro tá trabalhando e a gente tá sonhando e tá acontecendo um monte de coisa. Então, naquele momento, quando eu ficava ouvindo música, eu não estava pensando, porque eu ficava pensando na música e automaticamente eu não conseguia pensar mais. Inclusive para o episódio, que às vezes a gente aqui, não sei se acontece contigo, às vezes eu falo, pô, isso aqui é legal para falar lá no podcast. Deixa eu guardar essa informação ou deixa eu anotar. Então, dos meus comportamentos, até vou me expor aqui um pouquinho mais, eu pretendo criar, primeiro, e já venho criando, alguns comportamentos mais saudáveis. É claro que isso é muito clichê. Todo mundo em janeiro fala, eu quero ficar mais magro, eu quero ficar mais forte, eu vou pra academia, eu vou pra não sei o que, um monte de coisa. Eu acho que cuidar da minha saúde esse ano, saúde física, seja o meu objetivo principal. Né? Cuidar da saúde física, até porque a gente é uma máquina que precisa estar em exercício, lubrificando aqui, né, as engrenagens. E aí eu vou até um pouquinho mais além, não sei se você vai concordar comigo, que às vezes o pessoal começa, eu vou dizer por mim que eu já comecei assim, né? Eles começam muito motivados. Com uma motivação assim absurda. Nossa, vai ser... Eu compro um monte de roupa de academia, aí posta lá, tá pago na internet, né, no Instagram. Isso é muito bom, você mesmo vendo. Só que a motivação, ela acaba. O hábito, ele não acaba. Porque você tem aquele hábito, você sempre vai cumprir aquilo. Então, se você põe uma rotina, no meu caso, que eu venho já me adaptando a rotinas saudáveis, isso meio que se torna um hábito. Então, venho fazendo caminhadas constantemente. Deu o horário da caminhada, meu amigo, eu estou na caminhada. Porque isso se tornou um hábito. Então, eu acho que pro pessoal a motivação é boa, mas precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes você desanima também muito rápido se você não tentar criar um hábito através desse comportamento. E também tomar cuidado com os hábitos. E incluir ali na sua rotina. Então a minha meta esse ano é me cuidar, a minha saúde física, né? Podemos até tirar uma foto depois, colocar lá um pouco mais gordinho e ver o resultado em janeiro do próximo ano, né, pra ver se eu conseguir cumprir, mas acredito que você. Falando em questão física, né? O que muita gente já comentou comigo é aquela história da escola, do concurso. Cara, até amigos assim que tipo, não te conhecem. Pô, a história daquele cara lá do concurso, o negócio pegou. Mas o que é importante, né? A gente entender o que é o hábito, né? Quais são os elementos que tornam um hábito? Como a gente identifica, né, que é? Exato, porque você entendendo como ele se instala, fica muito mais fácil de você conseguir gerar a mudança do hábito, né? Primeiro, o hábito é aquele ato, se a gente fosse trazer um exemplo, né? É comum. Primeiro que o hábito bom é mais difícil de você adquirir. O hábito ruim é mais fácil. O nosso cérebro, ele tá sempre querendo... A gente tá programado, como eu disse lá, né? Para poupar energia. Então, a nossa inclinação natural é sempre procurar o caminho mais fácil. A forma mais fácil, a que demande menos esforço. Mas o cérebro, ele também tá querendo gratificação. É um instinto. Eu sempre falo que os animais, eles são movidos por instinto. Mas eles são movidos pelo instinto de sobrevivência. O que os animais fazem, eles fazem visando sobreviver, né? Então eles se agasalham, eles, né, procuram um local para correr do frio, eles se alimentam. É por instinto, o animal é por instinto. A gente também tem o instinto de sobrevivência, mas a gente tem o instinto que a gente chama de instinto de gratificação. A gente quer aquilo que a gente tem em algumas regiões do cérebro, né? Que o hábito, ele se instala no cérebro. Tem uma região que fala que é o sistema límbico, que é onde você tem um neurotransmissor chamado dopamina. Algumas coisas que a gente faz ou que a gente consome libera o neurotransmissor cerebral que eles chamam de dopamina. O que é a dopamina? É aquele neurotransmissor que dá prazer. Eu sinto prazer naquilo. É um exemplo, né?
Ficar rolando a tela do celular, vendo coisa aleatória. Aquele ato de ficar rolando a tela gera dopamina no cérebro, porque é prazeroso. Consumir um chocolate, um doce, libera dopamina. Mas a gente tem outros chamados neurotransmissores que também geram a sensação de satisfação. E aí você tem serotonina, que também vem de outras formas, né? Mas o que eu quero colocar assim? O hábito, ele tem o hábito bom, né? É como se você entrasse numa mata fechada. E aí você começa ali, abrindo aquele caminho. E aí você vai passando. Já percebeu que até às vezes quintal, que tem grama, né? Se vira um caminho, de tanta pessoa passar pra lá, passar pra cá, o que acontece? Abre de fato, né? Um caminhozinho assim e a grama nem nasce. Uma trilha, né? Tem até um ditado que fala aqui: amizades que não se encontram, a grama cresce, né? Aquele caminho deixa de existir, enfim. Então, pra gente de fato entender o que o livro ele traz, algo que é muito, muito legal, isso aí. Eles chamam de que todo hábito, ele tem um loop. Eles chamam de loop do hábito. Isso explica a forma que esse hábito se instala. Porque percebe que nem tudo que a gente faz vira hábito. Algumas coisas sim, outras coisas não. Como a gente, o hábito pode se instalar sendo bom ou sendo ruim. Então eles falam que é o seguinte: o primeiro elemento do looping, ele fala que o livro chama de deixa, mas eu gosto de usar, para ficar mais claro, o gatilho, que é aquilo que dá uma motivação inicial. Depois ele fala que começa com o gatilho, que é a deixa. Depois você entra no que eles chamam de rotina, que é o quê? A deixa é o que... eu vou dar uns exemplos para ficar mais claro. Você tem o gatilho que despertou. Aí você tem a ação. Essa ação é chamada de rotina. E o looping ele termina no que eles chamam de recompensa, que é o benefício, que é o prazer, que é o alívio, que é aquela coisa boa. Então é sempre um gatilho, uma rotina e uma recompensa. É isso que eles chamam de loop do hábito. E diz que para você mudar o hábito, porque veja, o gatilho ele surge, ele acontece, né? Então se a gente for pegar aí, você falou do celular, né? Então para a gente entender esse looping num exemplo prático. O que seria o gatilho? O gatilho, quando a gente pega o celular, é aquilo que gera aquele primeiro comando de pegar o celular. Ele pode vir por uma notificação. O celular, subiu ali a notificação. Adicionou o gatilho. O gatilho é o quê? É o que desperta a vontade de fazer a ação. Ou não pode... mas isso aí é fácil, eu tiro as notificações. Mas pode haver um outro gatilho, que é o gatilho do tédio. Fiquei entediado, deixa eu pegar o celular. Então, pode ser um gatilho. Então, o gatilho pode ser a notificação ou pode ser o tédio. Mas é tudo aquilo que te leva a uma ação. E a ação propriamente dita de pegar o celular é o que ele chama de rotina. Então, o gatilho, notificação ou tédio. Rotina. Peguei o celular. E a recompensa que ele fala é a diversão, a dopamina, aquela coisa ali que a pessoa tá entediado. Acontece muito, né? Também um outro hábito de fumar. Pessoas que teve o gatilho, um estresse. Teve o estresse, é o gatilho. A rotina, eu pego o cigarro. A ação, eu fumo. A recompensa, eu nunca fumei, mas dizem que depois a pessoa dá aquela tragada e tal, dá uma aliviada no estresse. Tá instalado o hábito aí. Então veja, o gatilho, a ação e a recompensa. Todo hábito, ele traz... Inclusive, ele traz um exemplo, porque as empresas também utilizam, né, isso como marketing para fazer isso. Um exemplo que ele traz muito é da Pepsodent, que é uma fabricante de creme dental. Então ele começa a criar uma propaganda e falar assim:
Veja, tenha o sorriso perfeito. Porque diz que antigamente lá, a sociedade não tinha o hábito de escovar o dente. O pessoal não tinha. Então ela falou, a gente precisa incentivar esse hábito pra gente conseguir vender. E aí a propaganda trazia aquela recompensa. Tenha o sorriso perfeito, passe a língua nos seus dentes e perceba como eles ficam lisinhos. Então era uma propaganda que falava mais ou menos isso. Então as pessoas queriam essa recompensa. E aí, o gatilho, tô percebendo que o meu dente não tá lisinho. É o gatilho que a propaganda colocou. A rotina, ou seja, a ação, eu vou escovar o dente, e a recompensa, agora eu tô com o sorriso perfeito. Então, as empresas utilizam isso justamente para estimular o consumo. Como a gente já colocou, né? Também no dia a dia, né? Quando a gente briga, quando a gente reclama, né? Reclamação, ela acaba também virando uma válvula de escape. Tem uma certa recompensa em reclamar que a gente fala, eu coloco para fora, eu esbravejo. Ali é uma recompensa. Veja, o gatilho, situação estressante. A ação, reclamar. A recompensa, pelo menos eu me aliviei, eu desabafei. Olha só, eu adquiri o hábito de reclamar. Então percebe que essa lógica, diz o livro, que está por trás de todos os hábitos. E aí vem o X da questão. O que seria o X da questão? Tá, e como é que eu faço para mudar o hábito, né? Em qual desses 3 elementos eu devo mexer para que, eu tenho esse hábito e eu preciso mudar ele. Primeiro, ele fala que você precisa entender. Eu tenho um hábito, eu identifiquei que, esse hábito não tá legal, eu quero mudar isso, eu já identifiquei que isso aqui é um hábito. Tá, beleza, agora você vai ter que identificar dentro desse hábito os 3 elementos. Qual é o gatilho que faz eu praticar esse hábito? Qual é a ação que eu executo e qual é a recompensa que eu tenho? Então, ele traz ali como regra de ouro do livro, ele diz assim, a gente não tem como simplesmente apagar o hábito, deletar o hábito e simplesmente falar, olha, não vou fazer mais isso, porque ele está instalado. Percebe que ele não passa pela nossa decisão, ele se instalou ali. Então, o segredo que o livro traz, olha só, um spoiler, você não vai precisar ler o livro. O segredo, a regra de ouro do livro, mas leia porque é muito bom. Ele fala que você tem que mudar a ação, você tem que mudar a rotina. Porque, veja, o gatilho, que o deixa, como eles colocam, ela acontece. A recompensa é aquilo que o meu organismo busca. O que eu posso mudar? A rotina. Uma vez que eu identifico a rotina, qual é a ação que eu faço, eu vou mudar. Quando eu mudo a minha ação, isso a gente já até falou sobre isso, quando eu mudo a minha ação, eu mudo o resultado. Então, a deixa vai estar sempre ali, mas quando eu mudo a ação, eu mudo o resultado. E aí, você pode automaticamente buscar uma outra recompensa que seja saudável com relação a isso. Então, também uma coisa que eu acho muito interessante, que foi dito no livro, e eu experimentei isso na prática, lá no escritório, é que um hábito instalado na gente, muda o nosso cérebro. Muda o nosso cérebro. O hábito tem essa capacidade de mudar o nosso cérebro. Então a gente tem que procurar fazer essa leitura, identificar, né? Lembra, o negócio do janeiro, né? Eu olho para trás, olho para os hábitos ruins que eu quero deixar, olho para frente, quais são os hábitos bons, e ali eu começo a fazer uma análise, né? Fez sentido para você? Fez. Não só faz, como fez, muito sentido. E uma coisa legal que quando a gente vai mudando, o livro traz ação, eu gosto de falar comportamentos que é a mesma coisa, né? Mas uma coisa que acontece com a gente é, quem já mudou de hábito, se você nunca mudou de hábito, você vai se identificar agora. Parece que a vida fica chata, monótona. Tipo, você fala, poxa, eu tô fazendo sempre a mesma coisa, sempre eu dou... Poxa, parece que o dia é sempre o mesmo, parece que é um filme repetido. Aí você muda um hábito, alguma coisa, um comportamento, né? Você muda um comportamento que você quer
do nada sua vida já fica de falar, pô, isso aqui tá mais legal. Seja na família, seja no trabalho, né? Eu vou dar o meu exemplo que eu trabalhava em Santos de forma fixa. Agora eu trabalho no Guarujá de forma fixa. Veja que a minha rotina ela mudou. Os meus comportamentos, eles mudaram. Porque eu já tinha o caminho do carro, o estacionamento, já tinha um hábito, agora mudou. E parece que agora é mais interessante de falar, poxa, tá diferente. Porque os hábitos estão diferentes. A gente falando de comportamento e falando de hábito, já aproveitando que a gente não pediu pro pessoal se inscrever, vamos lembrar o pessoal aqui, se inscreva, deixe seu comentário. Tem uns 3 ou 4 gato pingado que falou assim, olha, eu sempre assisto o podcast, eu gosto dos episódios de vocês. Aí eu falei, mas eu não vi seu comentário lá. Ele falou, não, mas eu tenho vergonha de comentar. Não, comenta que você ajuda a gente aqui, compartilha. E dando até um spoiler do próximo episódio, um dos episódios a gente vai falar de uma questão financeira, né, que eu vou, inclusive, já vou antecipar. Vamos sortear 2 livros aqui. Vou trazer 2 livros. Vamos criar alguma forma no Instagram para sortear para quem seguir lá e criar bater algumas metas ali de compartilhamento. Vamos sortear 2 livros. E um dos episódios a gente vai falar sobre dinheiro. E existe muita gente que tá aí com o hábito errado de dinheiro. A gente tá falando do livro ali, O Poder do Hábito, e a gente tá falando um pouco mais questões pessoais e tal, mas é tudo. Na nossa vida pessoal e na nossa vida empresarial, na nossa vida de negócios, se eu quero mudar de carreira, se eu quero mudar de cargo, se eu quero um emprego novo, tudo isso se define em hábitos. Quais são os seus hábitos, né? Você tem um hábito de fato que vai fazer você ganhar um pouco mais, subir de cargo, né? Ser mais visto. Porque se você tem hábitos que na empresa não são valorizados, né? Porque você está aprontando às vezes alguma coisa. Ou não, às vezes nem está aprontando, mas não está entregando o que outros estão entregando. Então, esse assunto, inclusive um dos primeiros que a gente selecionou, porque atinge tudo na nossa vida. Na nossa vida pessoal, na nossa vida com a família, com os nossos amigos, com os nossos colaboradores, no modo geral, na religião ali que a pessoa congrega. Então acredito que esse conceito que o livro traz, que eu não li, por isso que hoje o Everton comanda aqui o assunto que ele leu e recomenda esse livro, e o Everton recomenda livros muito bons. Geralmente a gente troca essa figurinha de falar, lê esse aqui que eu li, lê aquele lá que... Eu acho que o podcast tem esse objetivo. O conceito é exatamente isso. Você estava falando, eu estava me identificando aqui em algumas coisas. Tipo, poxa, o gatilho de notificações, por exemplo. Eu fui obrigado a desativar todas. Porque é meio que automático. A gente tá aqui conversando, não tem nenhum celular perto aqui, né? Mas se tivesse e notificasse ali na ponta... A gente já desvia o olhar. A gente já perde o foco do que a gente tá falando. Não, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí às vezes é uma notícia só. E olha só que curioso, né? Sobre o celular, né? Falando sobre isso, eu lembrei de um estudo que foi feito um estudo, não lembro se esse é de Harvard ou se é do MIT. Mas eles fizeram um estudo que diz o seguinte, olha que coisa fantástica. A mera presença do celular, sem nenhuma notificação, tá? A mera presença do celular próximo de pessoas que passaram por algum estudo já geravam nela uma dispersão. Olha como que a presença, a gente não está nem falando do celular tocando, de notificação, mas a presença dele já gerava uma dispersão nas pessoas. Então, quando a gente estava falando, tá legal, entendi, mas o que a gente vai ter a dificuldade, né? E o que vai ser determinante nessa mudança de hábito? Lembra que a gente falou, eu vou mudar a rotina, eu vou mudar o comportamento, ok. Mas o que eu preciso validar para que, de fato, eu consiga fazer essa transição do hábito é se aquela recompensa, de fato, mata a vontade daquele hábito ruim. Então, eu identifiquei ali qual foi a gente pegar um exemplo, né? Tem pessoas que têm um hábito, isso é hábito, tá? De roer unha. Qual é o gatilho de quem rói? A pessoa que rói unha ou não rói o tempo inteiro?
Como que ela rói? Quando ela fica entediada, quando ela fica ansiosa, são os gatilhos. Então, bateu ansiedade, bateu um tédio, Quando ela passa o dedo assim, ó, e sente a unha um pouco maior. já virou um gatilho. Então, assim, teve aquele gatilho. Qual é o comportamento? Roer. Qual é a recompensa? A pessoa se acalma. Ela acaba se sentindo. Então, o que nesse caso, né? Vou pegar um caso que é bem comum aí da pessoa que rói. Poxa, sentiu ansiedade, sentiu tédio. Muda a rotina. Em vez de você roer a unha, pega uma bolinha. Aquelas bolinhas de tensão. Tenta, faz. Porque o que a pessoa vai ter que fazer, né? Ela vai procurar trocar o comportamento, trocar a ação, ou a rotina, como o livro traz, e validar se a recompensa mata a vontade. Então ela vai testando. Por isso não é um processo tão simples. Poxa, tô roendo unha, fiquei ansioso, tô num tédio, veio ali o gatilho, veio a mão, opa, não, deixa eu trocar, deixa eu pegar uma bolinha, deixa eu fazer um rabisco, deixa eu rabiscar, eu mudo a ação. Então, rabisquei, me acalmei. Opa, achei aqui uma nova ação, uma nova retina, que já mudou o resultado. É sobre isso. Vem o gatilho, você muda a ação, muda o comportamento e testa se aquela recompensa matou a vontade. Quando você achou ali o elemento, né, da rotina ou o comportamento que validou, porque quando eu fiz isso, matou a vontade. Ou seja, eu achei uma recompensa compatível, mas é saudável. Eu deixei de roer unha e passei para bolinha. Deixei de roer unha e tô brincando com elástico. Deixei de roer a unha e agora tô fazendo um rabisco. Percebe que você conseguiu. E aí, obviamente, você vai instalar um novo hábito. Toda vez que você estiver ansioso, estiver tenso, você vai querer pegar uma caneta e vai querer fazer um rabisco. Mas isso é muito mais saudável do que ficar roendo as unhas. Lógico, o rabisco, de repente, onde você tá, você não consegue ter acesso. Ou deixar uma bolinha, aquela bolinha de estresse, né, que o pessoal aperta. Tenta mudar. E aí você vai tentando a procrastinação no estudo. Né? Às vezes a pessoa, quero ler livro, mas não consigo, né? E uma dica também que o livro traz que eu acho muito interessante. A pessoa vai, talvez você depois que assista esse podcast, fala, caramba, mas eu tenho um monte de hábito que eu já identifiquei aqui e vi que eu faço um monte de coisa errada. Começa por um. Não tenta mudar tudo. Não, agora eu vou... Não, foca em um. Faz uma lista e fala assim, de todos esses hábitos que não são bons, qual deles é o mais prejudicial? Qual que mais me prejudica? Vai classificando. Primeiro, segundo. Então pega aquele número 1, o livro fala, foca em um. Foca nesse. E tenta mudar ali a rotina, tenta mudar o comportamento e a recompensa desse. Validou, conseguiu? Aí passa pro próximo. Você vai fazendo. Então, por exemplo, a pessoa que não gosta de ler, ou que não tem o hábito de ler, o que às vezes é diferente, o gatilho, né, de quando ela começa a ler, quando ela procrastina, é chato, é difícil, é tedioso. Qual que é o comportamento diante da maioria das pessoas, né? Começa a ler, acha chato, acha um tédio. Qual a rotina? Foge da tarefa. E aí ela vai buscar uma recompensa, um alívio, né? Então ela vai, sei lá, vai pro celular, vai pro YouTube, porque o livro é chato. Então, uma dica, né? Estipula um tempo. Eu vou ler por 5 minutos. Diz que a melhor forma de você mudar um hábito é você criar microações. Que é tão pequeno que você fala, pô, isso aqui é ridículo. Né? Não consegui ler por 5 minutos. Ou, sei lá, lê uma página. Começa a ler uma página. Ou 2 páginas. Você vai falar assim, é tão ridículo, é tão pouco, que eu sou capaz. Aí você vai lá e lê. E aí depois você comemora. Depois você se dá direito a uma recompensa. Porque quando a gente vê aqueles cães adestrados nos programas de TV, você vê ali o looping do hábito tá ali. A deixa muitas vezes é o apito do treinador. E a recompensa, o biscoitinho. O biscoitinho. E no meio tem o comportamento, tem a ação. Ele senta. Então, olha, apitou, ele sabe que se ele sentar, ele vai ganhar um biscoito. Olha o looping do hábito.
A deixa, a rotina e a recompensa. Ou seja, a deixa, o comportamento e o ganho que se tem. O treinador pode pedir para que ele faça outra coisa. Treinar ele. Aí o treinador fala, poxa, eu não quero mais que ele sente. Eu quero agora que ele role. Então, eu vou incentivar ele a rolar e vou dar a recompensa. Olha que interessante. Percebe que o gatilho continua e a recompensa continua a mesma. Ele só mudou o comportamento. É sobre isso. É assim que a gente vai conseguir fazer o nosso hábito. Lá no escritório, a gente tinha um hábito. Os pessoal acabava tendo algum hábito de, sei lá, às vezes, sabe, desabafar, dar uma reclamada, falar alguma coisa assim, negativa. Isso acabava sendo uma válvula de escape. Acontecia a situação estressante, a pessoa reclamava e sentia como era um escape, né? Olha só, deixa, rotina e recompensa. Aí a gente falou assim, aí elas tiveram, não foi nem eu, tá? Uma delas lá pegou e falou, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma caixinha onde vocês sentiu vontade de reclamar, aconteceu a situação, vai mudar o comportamento. Em vez de reclamar, você vai escrever o que te estressou e vai colocar na urna se caso você acabar falhando. Então, assim, mudou a rotina. Mudou o hábito. Resultado, né? As pessoas estão reclamando menos. E aí teve até uma que esses dias chegou e falou pra mim, olha, você acredita que essa dinâmica tá impactando na minha vida pessoal? Eu estou me tornando uma pessoa que reclama menos, até fora daqui. E lá não tem a dinâmica funcionando, mas eu estou reclamando menos. É aquilo que a gente falou. O hábito muda o nosso cérebro. Aquilo lá, né? Eu vou falar agora uma experiência pessoal. As pessoas falam, poxa, mas eu queria treinar. É que o nosso cérebro tem uma coisa que eles chamam de viés do presente. Esse viés do presente, para o nosso cérebro, não existe o passado, não existe o futuro. Tudo é presente, tudo é agora, tudo está acontecendo agora. O cérebro chama viés do presente. O cérebro ele também não consegue, por ele mesmo, identificar que algo é fictício ou verdadeiro. Quer um exemplo? Quando você assiste um filme. Você está assistindo um filme, você sabe que aquilo foi gravado. Você sabe que é todo... Mas às vezes a pessoa se emociona. Você chora no filme da Disney. Você chora, exato. Cara, você sabe que aquilo ali é tudo... Mas o cérebro não sabe. Pro cérebro aquilo tá acontecendo. Pro cérebro aquilo é real. Por isso que a gente dá vontade de chorar. É ridículo, mas acontece. Lembrou o episódio do Guardiões da Galáxia, né? Uma parte do último episódio lá do filme do Guaxinim, que nem existe, que ele é um guaxinim robô. E eu tava chorando pelo guaxinim robô. E ele não existe. Pois é, o cérebro não sabe distinguir o que é fictício do que é verdadeiro. E tem o viés do presente. Então, por que isso é importante? A gente conhecer como é que funciona o nosso cérebro. E aí a pessoa que quer treinar. Geralmente em janeiro as academias estão cheias, verão, aquela coisa toda, né? Aquelas promessas, segunda eu começo e tal. Para instalar, né? Instalar o looping do hábito para quem quer treinar de manhã. Então, primeira dica. Programa o celular para despertar. Né? Programa o celular para despertar no horário que você definiu para treinar. Mas essa dica ela tem um complemento. Jamais, nunca, em hipótese alguma, deixe esse celular na cabeceira da cama. Esse celular ele precisa estar longe do alcance do seu braço. Deixe esse celular lá na ponta, onde obrigatoriamente você vai precisar levantar para desligar, senão ele vai ficar tocando e perturbando até os vizinhos. Então botam... Segundo, primeira deixa, né? Primeira deixa foi o celular despertar, mas às vezes ela não é suficiente. Essa deixa ela vem complementar. Você vai deixar o celular do lado da sua roupa de treinar. Então ali, ó, a veste prontinha, a dobradinha ali, o sapato ali. Quando você levantar para desligar, você já vai estar de cara com a roupa de academia. E aí, naquele momento, você precisa jogar com o seu cérebro. É um jogo. Você fala, cara, você já levantou. Você já tá de pé, a roupa tá aqui.
Você precisa treinar. Você vai trabalhar com o viés do presente. Pro cérebro não tem antes e depois. Você vai ficar esbelto. Você vai ficar, né, com aparência melhor. Você vai ficar com a saúde melhor. Se você leva. Mas isso tem que ser agora. E aí você já gera a recompensa. A ação é vestir a roupa, a recompensa é vou ficar sarado. Ali você já criou, naquele momento, um hábito. E aí uma dica que o Joel J uma vez deu e vale muito a pena, né? Às vezes a pessoa não dorme cedo e aí aquele sono que você, mesmo que você levantou, você pegou a roupa, aquele sono que parece que tá te puxando de volta pra cama. Cara, tem uma dica que é fantástica. Toma um copo de água gelada. O sono vai embora na hora. Você toma um copo de água gelada, acabou o sono. Ele corta ali, porque começa aquela água gelada a descer, e aí os órgãos todos começam a trabalhar e tal, não sei o que, aquilo gera um despertar interior em você. Tipo, real, biológico, e aí você já desperta. Aí, meu amigo, você começa a jogar contigo mesmo. Já levantei, pô. O sono já foi embora, já tô com a roupa aqui. Pô, é sacanagem se eu, né, for. E só vai. E aí isso vai virando um hábito positivo. Como o próprio hábito do mais 5 minutinhos é um hábito instalado. A deixa ele toca. A ação é mais 5 minutinhos. A recompensa, vou dormir mais um pouco. Olha aí. Deixa, rotina e recompensa. Sempre haverá esses 3 elementos que chama looping do hábito. Então é muito importante a gente conhecer como que a gente faz, como que a gente funciona, na verdade, porque a gente vai conseguir mudando um hábito. Depois que ele instala, é que, obviamente, a academia, ela naturalmente ela vai trabalhar com o elemento dor. Por isso que é o hábito mais difícil da pessoa poder estabelecer, porque traz um elemento dor, não é? Porque você vai, né, a microlesão acontece, então isso acaba sendo um fator. Então é mais difícil. Diferente de algum que só te traz recompensa. O próprio livro, né? Quando você lê, e aí, poxa, um hábito legal pós-leitura, eu faço isso, né? Acho bem interessante. Você faz a leitura, você pega o livro, você lê, e você compartilha esse conhecimento com alguém. Ali é uma recompensa. Você gerou conhecimento para alguém, você se posiciona, poxa, isso vai gerar uma vontade, poxa, eu preciso ler mais, eu preciso fazer mais, porque eu gerei conhecimento. Aqui, né, a própria texto sagrado diz, a maior alegria é em dar do que em receber. E a gente se sente útil. O ser humano, ele quer, né, ele quer ser, de alguma forma, ele quer ser reconhecido, né, isso é, e ele, quando ele faz alguma ação, e ele, de fato, contribui com algo que está além de si, porque não tem como ser egoísta, porque aí eu também vou contra o meu egoísmo, né? Eu tô fazendo algo por alguém. Eu estou fazendo algo por um ideal. Né? Isso também anula o nosso egoísmo. Eu não sei se o livro ele traz, Everton, mas é uma coisa que eu gosto de compartilhar, que é o ambiente também é importante para um hábito saudável ou não. O ambiente em que você está inserido, ele vai também moldar alguns hábitos que você acaba praticando. Você estava falando um pouquinho de esporte, fizeram, entre uns amigos agora, fizeram um grupo lá, eu não sei o nome do aplicativo, eu sei que o aplicativo é um rato maromba, né? É um rato que é um rato maromba, né? Eu não lembro o nome do aplicativo. E a gente está nesse grupo, e todo dia, todo mundo treina, e todo mundo posta a foto ali. Porque você precisa mostrar a foto, seja do relógio, seja você treinando, você precisa mostrar. E aí o pessoal começou a subir na classificação. Tipo, eu tô lá, teve um dia que eu fui ver, eu falei, pô, eu tô em último. Não posso ficar em último nesse grupo. Então era o ambiente que a gente acabou criando ali na brincadeira, um ambiente para criar um hábito saudável. Que é lógico que é um exemplo bobo, né? Acredito que nem todo mundo acaba tendo um grupo, algo do tipo, mas o ambiente que você está inserido é importante para motivar você a ter um hábito melhor. No entanto que eu não estou mais em último.
E se o último estiver assistindo aqui, tome cuidado. Tome cuidado que vai ficar feio pra você na classificação. Mas isso é uma forma de motivar você a falar, poxa, Exemplo, tô gastando muito tempo em barzinhos finais de semana. E aí você tá inserido num ambiente onde todo final de semana as pessoas, pô, vamos lá no barzinho, vamos não sei aonde. Ou você tá fazendo qualquer outra coisa que é prejudicial pra você, pra própria pessoa. Porque às vezes o hábito também pode ser que o hábito é subjetivo do que é bom ou é ruim. Só você de verdade sabe o que é bom e é ruim pra você. Alguns a gente identifica só de ver, que nem fumar. A gente sabe que é um hábito que não é saudável, porque existem estudos científicos que comprovam que é prejudicial à saúde. Então, esse só de ver, a gente sabe que não é saudável. Só que você sozinho, conforme até o Everton compartilhou, o livro traz fazer um checklist, né, Everton? Checklist do quê? Poxa, quais são os hábitos que é prejudicial pra mim? Na época da faculdade... Qual o top 1? Exato. Na época da faculdade, e a gente estudou juntos, né? Quem assistiu os outros episódios sabe. 2013 pra 2014, eu tava viciado em um jogo chamado League of Legends, né? LOL, o pessoal fala. Eu tava viciado em LOL. Só que eu ficava entre estudar, porque eu trabalhava e tinha que estudar. Só que às vezes, só de olhar o computador, é o gatilho. Esse era o gatilho. Eu olhava o computador, Everton. Esse era o meu gatilho. Por isso que quando você tava explicando aqui sobre o livro, esse loop, né? Loop do hábito, eu comecei a me identificar em algumas coisas. Eu via, eu chegava, eu olhava. A primeira coisa que eu entrava, eu já via de cara o computador. Na sala, computador. Aí eu, opa, deixa eu me trocar rapidinho aqui, tomar um banho, tal, e Carol, já ligava o computador, né? Pra jogar. Esse era o meu comportamento. Eu ia jogar, aquela sensação de, poxa, eu mereço. Só que, em contrapartida, eu não estava estudando. Esse era o... Não há problema nenhum em jogar. Não havia nenhum prejuízo para mim em jogar. Uhum. Mas o ato de jogar prejudicava o ato de estudar. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que vender. E desinstalar também. Primeiro eu desinstalei todos os jogos, depois eu troquei. Eu tive que tirar aquele ícone que fica ali e excluir, porque só de ver o ícone ele me dava o gatilho de querer jogar. Então o ambiente, o local que você ele tá preparado para você criar vários hábitos, né? Seja saudável ou não. Mas esse comigo, cara, do videogame é algo que me pegava em cheio, assim, de verdade. Olha, e uma coisa que você falou é muito real, né? Somos frutos do meio, tá? Ande com 4 vencedores que você será o 5º. Então, tem até aquela fala que é muito conhecida de que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. A gente já falou sobre isso também, porque a gente está sempre se referenciando. Isso é tão real, cara. Eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe aqui, né? Na época de escola, eu comecei a gostar de rock porque eu comecei a andar com uns rapazes, né? Uns garotos que curtia rock. E aí eu comecei a escutar Cabelo Grande, blusa de rock. E aí, tipo, coloquei piercing, brinco. Mas isso ainda não é o que... Isso todo mundo sabe. Só que aí depois... depois eu comecei a andar com... Na verdade, um deles era... A gente conheceu um rapaz, um baiano, né? Veio da Bahia e começou a estudar lá e tal, não sei o quê. E o baiano gostava de um axé. Mas de dançar axé. Dançarino de axé. E aí, olha que loucura, hein? O meu amigo, meu companheiro do rock and roll, quando eu vou perceber, tá dançando axé. O roqueiro do axé. O roqueiro virou dançarino de axé. Aí eu falei, não, porque as meninas gostam. Desculpa, né? As meninas gostam, isso dá um status e tal, não sei o que. Eu falei, não, vocês estão malucos. Beleza. E aí, como eram meus amigos, tinha os ensaios de axé, eu ia acompanhar, né? Até porque tinha um monte de menina dançando também e tal, então eu ia mais pra ficar olhando, mas eu falei, não, isso aí não é pra mim. Mas eu sempre ia pros ensaios. Meu amigo, teve um dia que surgiu uma oportunidade, um shortinho disponível. Não, teve um dia que eu me peguei, olha que loucura, hein, na frente do espelho, tentando fazer os passos. Mas foi tão ridículo
que eu... Não, eu falei, não, isso não dá mesmo. Mas olha só a força do ambiente. Olha como a companhia, né, faz você, de fato, mudar o comportamento. Tudo é comportamento. Inclusive, os terapeutas, existe uma escola terapêutica, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. Que nem tudo, tem gente que fala muito da psicanálise, né, daquilo, o subconsciente, lá do seu passado, impacto, pode ser. É uma escola muito aceita. Mas muitas vezes o problema daquela pessoa tem que ser tratado pela terapia cognitivo-comportamental. Ela tem que mudar o comportamento. Como é que ela muda o comportamento? Mudando o hábito. O hábito ele se instala na gente e a gente começa a fazer aquilo de uma... Veja, o estudo falou, 40% das nossas ações diárias são frutos do hábito. E impacta. Se a gente for pegar aquele do Pareto, né, 80-20, e se os 20% são hábitos, está dentro ali, impacta em 80% do que a sua vida é. Porque o princípio de Pareto fala disso, né? 20% de ações são responsáveis por 80% do resultado. O princípio de Pareto, ele começou a observar isso em várias frentes, né? Na natureza, e aplicar isso em vai falar, poxa, tem muita lógica. 20% do que você faz são responsáveis por 80% do resultado que você tem. E aí você precisa analisar onde é que estão aplicar o Pareto na vida, né, e saber o que eu preciso mudar. E muitas vezes você vai ter que mudar o hábito. Por quê? 40% que você faz é hábito. Então isso é muito poderoso. E mudar o hábito é doloroso também, né? Sim. Esse da academia, cara, isso é difícil me pegar, porque aquelas dores musculares foi feita para desanimar. E é interessante que, nesse exemplo do treino, a dor é necessária para você ficar no shape. Se não tiver dor, significa que você não vai entrar no shape. Significa que você tá treinando o pessoal. Minha esposa gosta de falar isso pra mim. Às vezes ela fala, Cris, tu tá treinando fofo. Tá com peso um pouco menor, tá com a carga um pouco menor. Então, se você não tem aquela dor muscular, significa que você não tá crescendo. E aí, as mudanças de hábito é aquela dor. A gente ainda tem um pouco de tempo. Eu vou compartilhar uma outra. Isso aconteceu faz um ano e meio, quase 2 anos. Eu estava com o hábito dos vídeos curtos. Eu já falei isso com você, eu vou falar isso pro pessoal aqui. Que era o hábito dos vídeos curtos do meu algoritmo ali do Instagram, né? E o meu algoritmo do Instagram, cara, o meu é feito pra mim, né? E o seu é feito pra você, o seu é feito pra você, porque cada pessoa gosta de coisas completamente diferentes. Como eu falei, eu gosto de jogos. Falei aqui do computador, eu gosto de jogar um videogame, um hobby legal. Toda vez que eu entrava no Instagram, era só jogos, então era vídeos de os lançamentos, né? Aí tinha lá os vídeos. Assista agora os lançamentos da próxima semana do PlayStation 5. Eu falo, pô, nem tenho tempo, mas eu preciso estar por dentro. Assistia lançamento. Aí quando eu rodava o próximo vídeo, era os lançamentos do próximo mês. Aí, opa, deixa eu ver também aqui o que vai ter de novos jogos no próximo mês. Daqui a pouco os lançamentos de 2026, lançamento de 2027, filmes que vão lançar. 2 horas. Quando passou, cara, passou um tempão, 2 horas, e a Carol brigando porque eu não fiz aquilo, os colaboradores pedindo uma ajuda em algo, eu não, espera aí, eu tô ocupado. Porque estava com o hábito que eu tive que fazer, travar, né? Você teve que... Não chega a excluir o Instagram, você sai, desativa o Instagram. Eu desativei o Instagram ali durante uns 3 meses. Mas olha que doideira, ó. Eu desativei o Instagram, né? Por uns 3, 4 meses, mais ou menos. Eu parecia aqueles... Eu falava, Carol, eu tô em tratamento, em recuperação. Parecia aquele pessoal dependente. Porque no primeiro dia, eu ainda pegava o celular e procurava o aplicativo do Instagram. Mesmo não tendo, porque eu já tinha excluído ele. E eu fiz isso durante uns 3, 4 dias. Até identificar que aquele aplicativo não existia mais no meu celular. Tava tão enraizado que demorou pra poder identificar, que fala, poxa, isso aqui é prejudicial. E era o que estava me prejudicando. Ainda bem que agora eu posso dizer que eu estou limpo desse vício. O que você trouxe é muito importante. Porque, veja, o livro ele fala de que o que a gente tem que trocar
é o comportamento, é a rotina. Aí você falou, se anular o gatilho. Anular o gatilho, ele resolve momentaneamente, tá? Porque você anulou o gatilho. Mas a necessidade de recompensa, ela continua existindo. Então, assim, beleza, num caso mais crítico, anular o gatilho resolve. Mas quando o livro fala da solução definitiva, quando que definitivamente aquele hábito ele vai estar anulado? Porque os gatilhos, eles sempre vão existir. E os gatilhos muitas vezes não dependem de nós. Beleza, você tirou lá, mas você pode estar alguém no celular dele, no computador de outra pessoa, vai acionar o gatilho do mesmo jeito. Por isso que eu não consigo controlar o gatilho, porque ele muitas vezes não depende só de mim. Aí, o cara que fuma. O gatilho é o cigarro. Então eu não compro, mas ele vai ver alguém fumando. Enfim, por isso que anular o gatilho resolve momentaneamente, mas não resolve o problema. Mas quando você consegue trocar a rotina e você conseguir uma recompensa compatível, aí você, de fato, você está livre definitivamente. Só para não parecer que a gente se contradisse, mas tem fundamento aí aquilo que você colocou. E sobre a academia, já se aproximando do fim, existe o jargão que diz: sem dor, sem ganho. Tem até um termo, não sei se é no pain, no gain, mas sem dor, sem ganho. Porque o que acontece ali, né? Quando você treina, você rompe a fibra muscular. Acontecem microlesões. E aí o organismo precisa se reconstituir mais forte. Então esse processo acontece várias vezes. Por isso que a galera toma creatina, que ajuda a recuperar a fibra, né? Então a creatina incentiva, porque o nosso próprio organismo, ele tem creatina, né? E aí ela faz com que o processo seja acelerado. Então a pessoa acaba ganhando massa com muito mais. Então é por isso que tem a dor. Não dá pra não ter. E eu acho que em quase tudo, né? A dor, ela é inerente à vida. A gente falou disso no Acorda pra Vida, um episódio também muito bom que a gente gravou aqui com o Marcos. Acho que a dor é inerente à vida humana, né? Quem quer viver anestesiado, só você ficar em coma, que aí você não vai sentir dor nenhuma. É isso, meu amigo. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Foi muito boa essa conversa, partilha, até pra mim, assim, recordar algumas coisas, né? Do próprio livro que eu já tinha lido há muito tempo, mas eu precisei recordar, relembrar de alguns conceitos. Então, assim, é muito legal isso, né? Porque passa pela gente, ajuda as pessoas e a gente acaba também saindo melhor. Então, deixo você aí fazer as considerações finais. Pra mim foi excelente. Primeiro que eu já peguei um resumão aí do livro, já botei aqui na lista pra poder ler O Poder do Hábito. Eu vou ser sincero, eu achava que ele era meio modinha, porque também tem isso, né? Não sei se acontece com você de casa, mas comigo às vezes acontece. Ele acaba sendo compartilhado muitas e muitas vezes, aí eu fico, será que esse livro é modinha? Acho que eu não vou ler não, aí acabo lendo outros, né? Mas como você trouxe como indicação, com certeza eu vou ler. Então, anote seus hábitos, coloque novos hábitos. Um hábito que você precisa colocar é assistir todos os episódios do Landmark Podcast. Se você não assistir, eu vou atrás de você, hein? E pode ter certeza que a gente vai trazer muita coisa boa aqui. Se quiser deixar também um comentário, um hábito que você pessoalmente quer aprimorar, quer melhorar ou que prejudica você, compartilha aí. Compartilha que vai ajudar também uma outra pessoa. Então, muito obrigado, a gente fica feliz de retornar de novo 2026, você já tinha retornado, mas agora estou retornando definitivo e vai ter muita coisa boa ainda nesse ano. Até mais e muito obrigado.